por que a nossa bolsa continua subindo com perspectiva de alta de taxa de juros? E por que nossas curvas de juros estão trabalhando de forma mista? As curtas estão para cima e as longas estão para baixo. Vocês sabem me dizer? Por que as nossas curvas de juros estão mistas? Vocês sabem me informar? Para quem quer começar a aprender economia, para entender os ciclos e o fluxo do mercado, está aqui uma pergunta determinante. Por que estão mistas as curvas? Aqui a nossa bolsa está para cima. E o dólar pesa mais um dia. E o dólar no mundo sobe perante desenvolvidos. Por que o mundo, por que o Brasil é tão atrativo assim como um país emergente? Por que vocês acham? Não tenham vergonha de errar. Perguntem. Tá? Ó o dólar. Marcou de novo. Eu vou vender de novo. Ó. 7,1,5 e 7,3,5. Por que nossa taxa de juros está alta? Por quê? Não é a única. Diferencial de taxa de juros. Não é a única questão. Taxa Selic mais cara. Não é a única questão. A compreensão dessa movimentação começa aqui, por causa da alta da Selic. Taxa de juros alta com mistura de incerteza no mercado interno nos Estados Unidos. Boa tarde, Bruninho. O mercado do Brasil está meio descolado do americano. Hoje, com as falas, terá algum impacto? Está descolado já tem alguns dias já. China estimulando a economia. Não foi ainda concretizados os estímulos à economia chinesa. Porque metade das taxas estão para cima e as outras estão para baixo. É o que eu perguntei. Sabem que irão subir os juros e estão se desprecificando para depois cair. Bom para o Brasil. Investimentos gringos no Brasil, exportação do agro trazendo dólar. Ainda não está tendo toda não está refletindo tanto assim. Vamos lá. Bruninho, cria uma enquete para mim. Pergunta assim: vocês querem um estudo econômico dos últimos 10 anos do Brasil? Porque se a resposta for sim, eu falo como eu vou fazer esse estudo. Vocês acreditam que a taxa de juros no Brasil vai ficar alto para sempre? Vai ser 7,3,5 com 1,5, tá? O giro. Vocês acham que a taxa de juros no Brasil vai ficar alta para sempre? Sim, por quê? Tempos modernos, a taxa de juros não fica abaixo de 10% no Brasil por um longo tempo. Tá, a pergunta não é essa. Depende do governo. No curto prazo as taxas irão subir e no... Ah lá, apareceu alguém sensato. Essa é a projeção. No curto prazo, quais taxas vão subir? As curtas. No médio prazo, as longas vão cair. Por quê? Porque quando a gente tem uma taxa de juros de 15%, que é quase o que está pagando juros de 26%, isso daqui é um cenário de política monetária contracionista. E nós não vamos ficar nesse cenário por muito tempo. A grande questão é o fiscal. A grande questão é a economia de gasto, que eu falo. A outra grande questão é o quê? Não depende do governo. Não só. Quando a taxa de juros subir, turma, esse título de 26, 27, 28, ele vai ficar mais barato. E vão comprar título curto barato. Porque quando a taxa começar a cair, esse título vai valorizar mais rápido. Esse longo vai demorar um pouco mais. Então não façam investimentos de curto prazo se não quiser marcação a mercado, tá? Consequentemente, essa movimentação de curva de juros, ela traz um fluxo para o nosso mercado. A longo prazo, a bolsa pode apresentar uma valorização maior em alguns ativos. E a leitura que a gente tem o quê? Qual é a leitura que a gente tem aqui? Compra título longo barato, vende o título curto, caro. Essa é a movimentação do fluxo do dinheiro através do carry trade. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. Só que as taxas estão equiparadas. Com essas taxas estando mais equiparadas, nós temos uma condição desses títulos estarem longos subindo o preço dele. Porque a taxa está caindo aqui. Para marcação a mercado, isso daqui vai refletir. O curto vai refletir primeiro. E para rentabilidade, o longo que vai pagar. Daqui a pouco vai ter título longo pagando 15%, 16%, 17% privado. São 5 anos, você faz 60% do seu patrimônio. Com essa movimentação, a bolsa se torna atrativa também para o carry trade atrás dos papéis que estão descontados. Aí nós temos que observar assim, igual eu falei hoje de manhã.
O DX, ele está positivo no mundo. O dólar está se fortalecendo no mundo hoje. Vocês sabem por quê? Manutenção de taxa lá nos Estados Unidos, é o que vai acontecer às 3 horas. Se vai ter a manutenção da taxa, é título de dívida rendendo mais alto por mais tempo. Pouca oscilação de patrimônio. É bom para fazer reserva. Se você não tem oscilação de patrimônio, é bom para você fazer reserva. Vai ter manutenção da taxa. Só que para o mercado de renda variável, não tem por que você operar uma curva de juros que vai ter pouca oscilação nos Estados Unidos, sendo que você tem bolsa barata no Brasil. Então você tem a condição do Brasil apresentar a entrada do fluxo estrangeiro. Sobe a ponta curta da curva, cai o preço do título, fica barato, vamos comprar título barato. E ações descontadas. A bolsa está subindo, turma, por 5 pregões consecutivos. É a entrada do fluxo cambial por essas duas portas. Eu já dei uma explicação dessa acho que há um mês atrás aqui para vocês. Então a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser mantida. E eu vou ser sincero, para mim o discurso lá fora, ele vem hawkish, um discurso de política monetária contracionista. Eles vão falar que não tem perspectiva de inflação. Só que a inflação não pode ser o único balizador para eles começarem os cortes. Só que as tarifas do Trump que eu expliquei ontem podem causar um aumento de inflação. Então o discurso lá ele pode vir mais hawkish, mais para a política monetária contracionista. A taxa de juros está divulgada, está no preço. Por isso que o dólar sobe no mundo, na cesta de moeda. Aqui no Brasil, vai vir uma leitura que eu não concordo muito. Vai subir 1% a taxa de juros, o mercado vai precificar um aumento de 0,5% a 0,75% em maio, o que já faria atingir antes do meio do ano a taxa de 15% aqui no Brasil. E essa alta menor, menos expressiva, vai ser lida como um comentário dovish, que é um comentário de política monetária expansionista. Então isso para mim não é visto com bons olhos a todo momento. Vai ter que aguardar as divulgações dos dados de inflação, tá bom? Cortaram o IR até 5K, mas aumentaram para quem ganha acima de 5K sem cortar os gastos do governo. Lincoln, eu vou ser bem sincero, hoje de manhã eu estava conversando com o Alisson sobre isso. Ele concorda com isso e eu também. Sabe por quê? Essa taxa acima de quem ganha 50, 100 mil e assim por diante, ajuda a subsidiar essa parte da população que agora precisa ganhar mais. Isso eu sou a favor, tá? O Alisson até me apresentou alguns números, mas eu sou a favor disso. Aí, aproveitando até esse gancho que o Lincoln colocou, se for feito esse corte de isenção de imposto de renda até 5 mil ou 5 mil reais, é que eu não vou ter tempo de fazer um outro estudo aqui para vocês, econômico que eu fiz. De 5 mil reais, sabe o que vai acontecer? No curto prazo isso vai gerar inflação, até vir a receita da tributação maior. E isso vai estressar nossa curva de juros e curva de inflação. Só uma posição para vocês. Se for aprovada essa questão da isenção do imposto de renda até 5 mil reais, as pessoas vão deixar de ganhar e no final do ano elas vão ter aproximadamente o que seria um 14º salário. Porque a dedução que é feita mensalmente vai, no fim das contas de um ano, apresentar um resultado de um 14º salário. Tá? Eu fiz esse estudo aí. E não é difícil fazer esse estudo, é só vocês abrirem uma calculadora de salário, ver quanto abate de R, pegar o valor que abate de R, multiplicar por 12 e no final do ano é o que a pessoa vai ter a mais no salário. A tabela progressiva de R não corrige há muito tempo, quem é CLT não tem como manobrar nada, exatamente. O que corrobora com a manutenção, aí começaram muita coisa aqui. Bruninho, depois fala do subprime em 2007 até 2008. Porra, cara! Eu vou ser bem sincero, eu vou falar disso, mas isso eu só vou fazer no meu novo projeto. Sabe por quê, bicho? Esse estudo, ele não é complicado. Ele é simples, mas ele é um pouco mais difícil de compreender. Mas o que aconteceu é simples.
Eu falo isso porque a minha tese de TCC de economia foi uma análise comparativa de 28 com 29. Então, um aluno da sala até falou, assiste The Big Short, né, que chama A Grande Aposta. Que ajuda um pouco e desajuda em outro lado. Mas o princípio da crise foi liquidez, tá bom? Mas, cara, essa comparação eu vou fazer ela mais expressiva no meu novo projeto, que eu vou estar dando aulas de economia e cenários econômicos. Ficar estudando economia sem cenário é um porre, tá? Eu não vou explicar assim. Fala do Larry Fink. Porra, cara, você quer tudo, mano? Entra na sala e pergunta que lá eu tenho tempo de responder. De verdade, aqui eu não tenho. É trade, ações, índice, dólar, fluxo, gráfico, economia, Larry Fink, subprime. É triste, chuchu. Turma, é o seguinte. Vou me despedindo de vocês, mas espero todos às 15h15 na BMC. Me sigam no Instagram, porque eu vou postar lá o link da live que eu vou estar falando ao vivo sobre os Estados Unidos, tá? E o que mais o Rafael, jornalista da BMC, me perguntar. Então vou estar lá ao vivo perguntando, respondendo. Sobre a enquete, vou encerrar. Seguinte. Vocês querem um estudo econômico de 10 anos? 74% das pessoas querem. Então é o seguinte. Há 10 anos atrás, foi meu primeiro ano de faculdade de economia. E lá nós atingimos o patamar de 15% de taxa de juros. E eu tenho um conteúdo muito legal que eu fiz sobre isso e vou estar apresentando para vocês no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, promessa feita para vocês para a entrega desse conteúdo.